nos primeiros 7 versículos do capítulo 3, vamos falar de credenciais. Credenciais de Paulo, mas também na confiança nas credenciais erradas que a gente pode ter. Bom, nós chegamos nesse capítulo falando da humildade de Jesus, falando de 2 exemplos que Paulo citou, 2 irmãos que ele queria mandar para essa igreja em Filipos, né? Timóteo e Epafrodito. 2 irmãos que mostraram um caráter aprovado, que tinham um coração de fato sincero diante de Deus, que se mostrou na preocupação por outros, por esses irmãos em Filipos, por exemplo, ao ponto de servir, ao ponto de sacrificar, ao ponto de arriscar as suas vidas, né, pela causa de Cristo. E a gente também viu que eram pessoas flexíveis, porque eles e nós também estamos num reino dinâmico, né? Não sabemos onde estaremos amanhã, precisamos estar dispostos. E eles estavam dispostos tanto para ir de encontro às necessidades de Paulo, como voltar, como foi no caso de Epafrodito, e foram prontos para enviá-los onde Deus quisesse, né, para servir as várias necessidades do corpo. Hoje, então, nós vemos um texto altamente autobiográfico de Paulo, né? Conhecemos um pouco mais da história dele, que também lemos bastante em Atos, em Gálatas, né? Mas a gente pode refletir um pouco sobre essas credenciais, né? Esse currículo dele, que para a época, para um judeu, era top. Mas vamos pensar se Deus usasse o LinkedIn, né? O que ele procuraria? O que Deus olharia se ele quisesse procurar as pessoas certas para o seu reino? Quais os currículos, né? As credenciais que ele procura? E claro que todo mundo queria ser encontrado por Deus, né? Tem uma vaga aí, Senhor, né? Eu quero estar no seu reino, né? Quero estar com o Senhor, mas que perfil se encaixa, né, naquilo que ele procura? E nos leva ao segundo ponto também, que Paulo nos fala em que nós colocamos a nossa confiança. Porque todos nós queremos estar adequados, o suficientes para a vida, né? Cada um investe no seu currículo, na sua carreira, faz curso, né? Ganha experiência para melhorar. E hoje em dia um bom currículo, né, é ótimo, que mostra as tuas credenciais, né, aquilo que você conquistou, que você estudou. E aí, se você tem um bom currículo, geralmente tem um emprego garantido em algum momento, né, em alguma área em que você atua. Mas como fica com Deus? Existem credenciais certas? Existe algo em que a gente pode confiar? E o que é que nos torna favorável, né, diante de Deus? Que nos coloca numa luz boa diante dele, que nos possa garantir sucesso diante de Deus. O que seria, né, para dar certo a nossa vida espiritual também? Bom, Paulo fala sobre isso nessa parte em capítulo 3, o versículo de 1 a 7. Vamos começar com o versículo 1 aqui, que diz: Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Ele fala finalmente, mas ele não está terminando a carta ainda, né? Não é o finalmente, estamos chegando ao fim dos pastores pregadores hoje em dia, né? Que fala lá no meio, ainda continua 1 hora, né? Não é bem isso, mas quer mais dizer, aqui se refere ao resto. Há outros assuntos. Ele já falou sobre vários assuntos até aqui, mas ele fala agora os outros problemas que vocês possam ter. Alegram-se no Senhor. Qualquer coisa que possa surgir, vamos voltar ao princípio. Alegre-se no Senhor. Qualquer coisa que possa roubar a sua alegria, sejam pessoas, né? Sejam certas coisas, ou a falta das coisas, ou estar inadequado, né? Não se sentir suficiente diante de tudo que você enfrenta, qualquer situação, circunstância, né? Qualquer coisa, inclui aí, alegre-se no Senhor, e somente no Senhor, não nas coisas, né? Se alegre naquilo quem Ele é, que Ele continua sendo o mesmo Deus, que Ele continua no controle de todas as coisas, que tudo Ele
permite por alguma razão. Tudo passou pelas mãos dele e ele nos ama. Ele tem o melhor para nós. Todas as coisas cooperam para o bem, para o nosso bem. E essa alegria que nós devemos ter em qualquer coisa, qualquer situação. E cada cristão deve ter essa alegria. Não só uma elite, né? Não só os mais espirituais, né? Aqueles que chegaram no patamar assim, né? Ou esses assim conseguem, sim. Não é para os poucos, né? Às vezes a gente tem uma noção assim, aqueles que subiram lá no monte, né? São bem santos, aqueles que encontraram o estado zen do cristianismo. Não existe isso, né? Todos nós somos filhos iguais diante de Deus. E a alegria no Senhor deveria ser um resumo da nossa vida. É o resumo da vida cristã. Porque fala de uma confiança em que Deus diz que Ele é. Mesmo que as circunstâncias ou situações não condizem naquele momento com aquilo que a gente lê nas Escrituras. Só que isso é real, né? Mais real, mais verdadeiro do que aquilo que a gente passa, do que as nossas experiências. E nós podemos confiar, e quando a gente confia, aí nós descansamos. Aí nós ficamos tranquilos e a alegria volta ao coração, mesmo que seja aos poucos, né? Ou possa inundar o nosso coração naquele momento que a gente não percebe, e a gente entende mesmo é algo sobrenatural, né? Não vem de nós, é um dom de Deus. Mas quando nós não confiamos que Deus está no controle, quando nós não confiamos que Ele permitiu as coisas, que Ele age em nosso favor, aí a gente começa a fazer o que Paulo já falou. Não faça nada com murmuração, com queixas, que é isso que a gente faz, né? A gente começa a murmurar, a gente começa a culpar a Deus, a culpar outras pessoas, a gente começa a se entregar à melancolia, à depressão, o que seja, e a gente precisa parar e falar, não, agora é mais do que nunca a hora de se entregar ao Senhor. Agora é mais do que nunca a hora de entender que todas as circunstâncias foram ordenadas por Deus. E lembrar que nós não estamos sozinhos. Tem alguém que habita em nós, que nos torna adequados, né? Porque Ele é adequado o suficiente para toda e qualquer situação. E Ele prometeu viver através de nós, né? Não é você que está com você, você que se vira, mas essa é a nossa realidade como pessoas nascidas de novo. Temos alguém que é perfeito. Temos alguém que é suficiente para qualquer coisa que a gente possa enfrentar. E Ele sabe lidar com tudo. Por isso Paulo fala, eu não me canso. Não me canso. Não é cansativo para mim lembrar vocês da mesma coisa. E nós precisamos ser lembrados, assim como eles. Circunstâncias, talvez, que poderiam encher eles de alegria. Epafrodito sobreviveu à doença. Está voltando para casa. Alegria. Timóteo vai ser enviado também. Nossa, vai ser um encorajamento e tanto. Que alegria. Paulo já está falando, logo ele vai ser solto, né? Vai estar com a gente também. Que alegria. Mas Paulo fala, não é nisso que vocês devem se alegrar, mas no Senhor. E mesmo que a gente tenha o motivo para ter alegria nas nossas circunstâncias, a gente precisa ser lembrado, o motivo não deve ser esse. O motivo da nossa verdadeira alegria não pode ser que as coisas agora estão bem. Porque alguma hora as coisas vão melhorar, né? Alguma hora o final do túnel chega, né? Mesmo que a gente não consiga nem ver a luz nesse momento. E nesse momento é mais importante do que nunca não recair no mesmo entendimento de que as circunstâncias devem nos encher com alegria. A gente não deve esquecer a lição que a gente aprendeu no meio da fornalha ardente, né? Arduamente aprendemos aquilo que é importante, ter alegria no Senhor. Não cometer o mesmo erro de novo, né? É nesse momento que a gente precisa ser lembrado. E é importante lembrar de novo, né? Paulo fala, posso falar o quanto vocês precisarem, quanto eu quiser, vou lembrar de novo, e de novo, e de novo. Foi a nossa tendência. Assim que as coisas melhoram,
a gente tem novamente alegria, né, naquilo que se passa na nossa vida. E é um pequeno teste também para nós de vez em quando. O que te enche de alegria? São as coisas do Senhor, descobrir algo a respeito de Deus, né? Se encontrar novamente no Senhor, saber quem você é em Deus, experimentar o amor dele por você, entender mais um pouquinho o plano que ele tem para você, para as pessoas ao seu redor, para a sua família, para o mundo. Ou são as coisas passageiras, né? Vou no shopping comprar uma coisa legal para mim, né? O trabalho está indo super bem, estou tendo sucesso agora. Vou fazer uma viagem agora no final do ano. Esse daqui vai dar um up, vai me encher com alegria. Vou naquele restaurante gostoso, né? Comer aquela comida que eu amo. Tudo bem, né? São coisas que Deus nos dá para ter prazer, né? Deus não quer que a gente tenha um péssimo tempo aqui, né? Deus quer que a gente seja abençoado através dessas coisas. Mas não é isso que nos enche de alegria, né? Não é isso que nos dá verdadeira alegria. São coisas passageiras que a gente pode ter um dia e outro dia não. Mas a nossa alegria pode ser a mesma se está no Senhor. Por isso ele fala, é uma segurança para vocês. Os passos de vocês se tornam seguros e é uma segurança para vocês. Eu repeti aquilo toda hora, porque vocês vão ter a segurança no Senhor e não nas circunstâncias. Não caiam no engano, na desilusão de que um dia vai estar tudo perfeito, as circunstâncias perfeitas e aí vou estar bem, vou estar feliz. Não vai acontecer nesse mundo nunca, né? Esse estado de felicidade está reservado para o céu, né? Quando a gente vai estar num ambiente perfeito, mas aqui a gente se agarra no Senhor, né? A alegria do Senhor é a nossa força. E ele continua então falando aparentemente sobre um assunto nada a ver, mas a gente vai ver como que isso se encaixa. Versículo 2, uma alerta contra os legalistas da época. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Mudança radical? Parece, mas nem tanto, porque o legalismo é algo que pode roubar a nossa alegria e muito. Uma vez que você começa a estar livre no Senhor e alguém te puxa de volta para um sistema religioso, ou você mesmo cai no engano de que é só ser melhor, é só viver melhor, vai te dar alguma situação favorável diante de Deus, rouba a nossa alegria. E assim eram essas pessoas que eram chamadas de judaizantes. Aqueles que sempre iam atrás de Paulo. Quando ele chegava, várias pessoas se convertiam, né? Ele pregava a graça, era uma alegria só. Aí logo depois, quando ele ia embora, ou mesmo quando ele ainda estava naquela cidade, naquele lugar, chegavam aqueles judeus que falavam que não, Jesus é o Messias sim, mas você precisa seguir a lei de Moisés. Você precisa, né, ainda seguir algumas ordenanças importantes. E eles tinham essa agenda forte de convencer os novos convertidos que eles precisavam se praticamente tornar judeus primeiro, né? Através desse sinal externo da circuncisão e obedecer todas as outras leis de Moisés também. Então a salvação para eles era Jesus é o Messias, pode crer, né? Paulo está certo, mas ele esqueceu de falar que precisa seguir as leis de Moisés também. E isso elimina toda a graça, né? Onde está a graça nisso? A graça que diz salvação é Jesus e mais nada. Nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos apenas pela fé em Jesus, naquilo que Ele já fez. Essa é a nossa base, né? A cruz é suficiente para nos salvar. Não pode adicionar nada àquilo. E por isso Paulo usa palavras fortes, né? Cães, aqueles que praticam mal, falsa circuncisão, porque eles eram assim. Cães, na verdade, era o termo que os judeus usavam para falar mal dos gentios, né? Esses gentios impuros. Só que Paulo fala, vocês que são esses cães. Igual os cães, né, os vira-lata, que naquelas cidades na época também já tinha de monte, né?
Mas eram mais selvagens do que os cães, os vira-lata que a gente encontra aqui. Eram perigosos, né? Você passar por um monte de vira-lata ali. Iam te atacar, né? Todo mundo que passava ali e se alimentavam do lixo da rua, né? Carne podre, vegetais apodrecidos, qualquer coisa que podiam achar. Perseguindo ainda, né? E hoje em dia, né? Se alguém passa de moto, né? Sempre tem aquele cão lá que vai atrás, né? E até um vídeo, né? Que o casal vai lá de moto, aí o cão vai, aí desce da moto, né? E o cão para, o vira-lata para ali, aí eles começam a empurrar a moto para sair de perto, né? E esses vira-latas, esses cães, perseguiam Paulo para onde ele ia, né? Não podia fazer nada, grudavam nele. E eles eram assim, eles exaltaram a obediência a ordenanças externas. Uma coisa que um dia já foi importante, né? Já teve a sua importância na velha, né? No velho testemunho, né? Na velha aliança. Mas esses tempos já passaram, como um alimento que já tinha passado do ponto de vencimento. Eles ainda estavam se alimentando disso e querendo que outros se alimentassem disso também. Mas não só cães, também aqueles que praticam o mal. Pareciam as pessoas mais piedosas, né? Nossa, quero ser como esse cara quando eu crescer, né? Só que Paulo fala é um engano. São pessoas más, que colocam a importância, a ênfase em que? Praticar. Aqueles que praticam. Práticas. Você tem que fazer mais. Você tem que ter obras. Você tem que fazer algo para agradar a Deus. E afinal, eles se afundando nessas práticas, né, no final, que eram más, se achavam tão zelosos, tão maravilhosos, achando que Deus estava devendo para eles, né? Achando que Deus, nesse ponto, ia tirar o seu chapéu e falar: nossa, vocês são demais, agora eu vou abençoar vocês mais ainda. E em terceiro lugar, Paulo ainda chama eles de falsa circuncisão ou de mutilação, né? Na verdade, no grego é isso, é uma mutilação. Para eles, o sinal externo era tudo, né? Se você é circuncidado, né, você é um verdadeiro cristão, crê em Jesus, é circuncidado, beleza. Mas a Bíblia, desde o Antigo Testamento, nos ensina de que nós precisamos nos circuncidar no coração. A verdadeira circuncisão é do coração, é cortar a carne do interior, né? Não é aquilo que sai da nossa boca, né, que é impuro, mas aquilo que já está dentro, que já está no nosso coração. É isso que a gente precisa cortar, esses desejos carnais. Qualquer coisa externa, Paulo fala, pode cortar, mas é só uma mutilação do corpo. É só como um pagão qualquer, né, que faz isso, que corta o seu corpo e não tem significância nenhuma. Esse tipo de corte não precisa, mas sim do coração. Então, cuidado com essas pessoas. Por quê? Pode ser atraente, né? Pode ser atraente principalmente para novos convertidos, né? Aqueles que se entregam a Jesus, mas não foram ensinados ainda, né? A graça, talvez, a profundidade do amor. E essas pessoas olham e falam, que devoção esse cara tem, seguir todas essas práticas boas. Eu estou me colocando ali nesse lugar e falo, se eu orasse mais, se eu lesse a Bíblia mais, se eu jejuasse mais, se eu dizimasse mais, né, eu seria mais abençoado, porque Deus também estaria, de certa forma, me devendo, né? Assim como esse cara ali. Pode ser atraente porque o novo convertido, qualquer pessoa olha e fala, que zelo, né? Que pessoa separada do mundo, mesmo de forma externa, mas o que é mais visível, né? Que pessoa exemplar. Esse é um verdadeiro cristão, não bebe, não fuma, né? Não fornica, é um cristão. E o mundo olha para isso e fala, esse é um cristão. Não fazer essas três coisas, né? Não bebe, não fuma, não fornica, pronto, é um cristão. E todo mundo é iludido, porque não tem a circuncisão do coração e ser um pequeno Cristo de verdade. Pessoas ainda possam olhar e falar, que trabalhador piedoso, né? Esse é de Deus mesmo, toda a vida é dedicada
para a obra, né? Só faz aquilo, totalmente ocupado o tempo todo. Se eu fizesse mais para Deus, eu seria tão abençoado quanto esse trabalhador do reino. E a gente vê como pode ser atraente e como muitas pessoas caem nesse engano. Mas todo foco na aparência só rouba a alegria. E Paulo fala: se alegre no Senhor. Cuidado para que isso não roube a sua alegria. Qual é o foco? É Cristo ou você? Quem vai ser exaltado no final? É Jesus ou você, por causa de tudo que você faz para o Senhor? E aí Paulo corrige esse entendimento no versículo 3. Qual é a verdadeira circuncisão? Ele fala: pois nós que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Quem são as pessoas da verdadeira circuncisão? E Paulo fala: sou eu e os meus irmãos que entenderam que é pela graça. Eu sou circunciso, mas muitos irmãos meus não, né? São gentios que entenderam que a salvação é pela graça, como Paulo fala em Efésios 2, 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de Deus, não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Não é por obras que eles estavam exaltando as práticas, pratica mais e mais e mais. Não tem como, para não se gloriar em si mesmo, mas em Deus, porque é dom de Deus. Ele fala: nós somos isso, nós que adoramos pelo Espírito de Deus. A adoração é espiritual, não é carnal, não é um espetáculo na carne, né? Não é mostrar quem é o melhor músico, né? Quem é o melhor pregador, quem é o melhor adorador, né? Eu levanto as minhas mãos mais alto que você, né? Eu me ajoelho nossa, eu fico quebrantado, fico chorando. E tudo isso pode ser genuíno, né? Mas também pode ser um espetáculo da carne. Seguir ordenanças externas, não é isso, mas é como nós cantamos em espírito e verdade. Nós adoramos o Senhor em espírito, no coração, onde muitas vezes não é visto, ou não é visto imediatamente. Só com o tempo você começa a conhecer aquela pessoa e ver como ela é genuína no coração. Ah, mas ela não se ajoelha toda hora, ela não levanta as mãos toda hora. Será que é nascido de novo mesmo, né? Será que está louvando o Senhor? O Senhor vê o coração. Isso é o mais importante. Rituais ou expressões externas não são erradas, mas não tem valor nenhum enquanto você não entendeu o lado espiritual, né? Enquanto você não entendeu a essência da adoração primeiro, que tudo é sobre Jesus. E ele fala em segundo lugar, então, que nós gloriamos em Jesus Cristo. Os judaizantes se gloriavam nas coisas externas, nas obras. Olha para nós, tudo que nós fazemos. Mas como nós já lemos, a salvação não é por obras para que ninguém se glorie. O que a gente pode se gloriar? Somente em Jesus. Em que Jesus fez e em que Jesus faz. Em que Jesus já fez na cruz. Está completo, está totalmente pago, tetelestai. Nós podemos nos gloriar nisso, na obra da cruz, porque nós não podemos nem adicionar nada, nem tirar nada. Está perfeito, completo. E graças a esse grande sacrifício nós somos salvos. Mas não só somos salvos agora e agora para o resto da vida se vira. Também é a base da nossa aceitação contínua. É a base por qual nós podemos ter a esperança de que o Senhor vai nos ajudar em todas as outras coisas, né? Como Deus, juntamente com Jesus, não nos daria todas as coisas, não nos ajudaria em todas as circunstâncias. Essa é a base para tudo. Mas também o que Jesus faz agora, a sua obra agora, através de você, através da sua igreja nesse mundo. Porque ele fala: sem mim vocês não podem fazer nada. Sem ele não podemos fazer nada. Se alguma coisa boa acontecer através de você, foi o Senhor, não foi a gente. E é para a sua glória. Então, alguma coisa boa acontece? Glória a Deus, né?
A gente não pode se gloriar no nosso zelo, na nossa dedicação, na nossa denominação, no nosso estilo de música, né? Na nossa maneira de conduzir o ministério, né? Isso que é certo. Nem na nossa forma de viver e no nosso haver corretamente, né? O caminho de Jesus. Não é isso. Outra pessoa pode viver um pouco diferente, com um foco um pouco diferente. E glória a Deus para isso. A gente não pode nem se gloriar na nossa informalidade, na nossa liberdade, né? Que a gente tem, no nosso conhecimento, e se colocar acima de outros irmãos por causa disso. Já está errado. Se glorie em Jesus. E em terceiro lugar, não tenha confiança alguma na carne. Não confia em vantagem natural nenhuma que você tenha. Qualquer habilidade, mesmo que Deus tenha te dado um dom maravilhoso, né? Graças a Deus pela forma como você canta, como você toca o violão, como você conduz uma reunião, como você consola as pessoas. Glória a Deus por isso. Mas não confia nisso. Não confia no esforço que você possa fazer. Romanos 7,18 diz: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Deus pode ter nos dado vários dons naturais, tudo de bom, mas se alguma coisa boa acontecer, é por causa dele. E Paulo fala, cuidado, né, com essas coisas, porque é sutil, porque começa a entrar nos círculos cristãos, né, nas igrejas, como algo que parece muito bom, né? Mas de repente as igrejas, os irmãos começam a usar conceitos mundanos, né, do mundo como solução dos problemas. Como, por exemplo, uma ideia antiga, né, precisa ter uma autoconfiança melhor, né, precisa aumentar, né, a confiança em si, né, e a gente pega uma frase aí das Olimpíadas, né, acredita em você que você consegue fazer tudo. Tudo que você quer, que você sonha, você consegue, só acreditar em você. E até um certo ponto, legal, né? Talvez você consiga correr mais rápido, né? Talvez você consiga pular mais longe, mais alto, mas não se aplica a toda a nossa vida. Você precisa confiar no Senhor acima de todas as coisas. E aí, de repente, vem ideias do mundo de negócios e entram na igreja. E as pessoas falam, nossa, isso faz muito sentido, vamos tentar isso aqui. E pode até dar certo, de certa forma, mas é um reino, né, diferente do reino espiritual. Os princípios podem estar bons, podem estar certos, podem estar aplicáveis, né, mas no momento em que a gente confia mais na ferramenta do que em Deus, a ferramenta, o instrumento perdeu o seu valor. A gente precisa confiar no Senhor, porque a carne engana. Pode nos dar uma ilusão do que as coisas agora são melhores por causa daquilo que a gente apresenta. E a gente pode negar coisas ao nosso corpo e pode dar uma aparência muito piedosa, né? E de repente você tem uma aparência ótima, mas por dentro está podre. Ou você pode abrir mão de várias oportunidades, posições, né? E isso pode parecer humilde, mas também pode ser uma falsa humildade. Então a gente vê como a carne pode nos enganar. Qual é o foco? É Cristo ou é você? E Paulo fala, eu sou o melhor exemplo para isso. Eu já errei tanto. Sigam a mim como eu sigo a Cristo, como ele vai falar, porque eu já errei muito. E a gente vê isso no versículo de 4 a 6. Ele fala, não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razão para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. A gente, com o nosso entendimento, fala, na cabeça fala, Paulo, não sabe o que está falando. Mas isso, para algumas pessoas, seria o máximo. E ele fala de verdade, sem mentir.
isso que ele seguia, isso em que ele, até os dias atuais dele, poderia se gloriar se ele quisesse. Se alguém teria confiança em si mesmo, seria Paulo. Ele seria o número 1 para se recolher, para ser escolhido de qualquer judeu. Se dependesse desses fatores naturais e dessas escolhas que ele tomou, ele seria o número 1, Seria o rei dos judeus, O cara para qualquer missão. E aí a gente entra em 2023. O que você tem para oferecer? Quais as suas credenciais, Quem seria o escolhido por Deus se dependesse disso? A gente pode ver aqui 4 categorias em que nós também poderíamos apresentar alguma coisa. Primeiro, a descendência ou herança espiritual. Ele fala circuncidado no 8º dia. Ótimo. Seguiu a lei, na risca. Tinha pais tementes a Deus. Ótimo. Seguiam a lei. E nem podia tomar nenhuma decisão, já estava no caminho certo, como bebê. O que vale hoje em dia? É você ser batizado como criança? É você ter crescido num lar cristão? É você ter tido uma educação cristã? É isso que te coloca na frente? Ele fala do povo de Israel. Sou herdeiro das promessas que Deus deu milhares de anos atrás para Abraão, Isaac, Jacó. Eu faço parte da história, de um povo que Deus escolheu. E nós fazemos parte da igreja. Glorioso, Fazemos parte de uma experiência, de uma história com Deus. Será que é isso? Ele fala ainda da tribo de Benjamim. E uma tribo importante, porque deu o primeiro rei, Saul, ficou fiel a Judá quando o reino se dividiu. Tinha Jerusalém no seu território, a capital, onde tinha o templo. Será que é isso? Uma denominação importante que você faz parte, Nossa, deve ser a melhor que existe. Deve ter o melhor estilo de ministério, Ainda bem que não faço parte daquelas igrejas legalistas, que ainda seguem esse padrão tradicional. Verdadeiro hebreu, ele fala. Não sou convertido, Não sou alguém que um dia decidiu, seguir esse caminho. Eu não me misturei com a cultura grega. Eu sou o hebreu dos hebreus. Já nasci certo, eu já nasci salvo praticamente. Nem lembro quando eu fiz alguma coisa errada. Deus sempre me amou. Sempre, uma vez salvo, sou sempre salvo, Acho que nunca fiz nada de errado assim, tão grande, Eu já nasci certo. É a minha descendência, é a minha herança espiritual. Segunda categoria é a vida religiosa correta. Ele fala quanto à lei, fariseu. Isso fala muito. Fariseus eram a elite religiosa. Alguns dizem que, assim, no auge, não tinha mais de, 6 mil, alguns milhares de fariseus, que eram tão elites, que não tinha centenas de milhares dessa gente. Eles que se consideraram os mais puros, Porque fariseu quer ser aquele que é separado, os separados. Eles se achavam os únicos que guardavam a lei. Os únicos devotos que dedicavam a sua vida a seguir a lei 100%. Imagina, vou pedir demissão, eu vou viver agora só para seguir as leis de Moisés. Vou fazer de tudo, Literalmente o que está escrito. Esses caras eram assim. Você conhece cristãos devotos assim? Vou parar tudo, Tudo que eu já fiz na minha vida para agora fazer exatamente tudo que a Bíblia fala. Eu vou orar tanto, eu vou ler tantos capítulos da Bíblia, e aí já entra a interpretação pessoal de cada pessoa. Eu vou me esforçar nessa área e nessa área. Aliás, eu vou dar tudo que eu tenho aos pobres. Eu vou me esforçar ao máximo para ser um servo melhor. Em terceiro lugar, a atividade religiosa.
Ele fala algo pesado, obviamente, para nós. Ele fala, eu tinha zelo total, né? Enquanto há zelo perseguidor da igreja. As convicções dele eram radicais e levaram ele a agir, não apenas olhar. E, legal, né? Se você faz alguma coisa com as suas convicções, né? Realmente te leva a praticar alguma coisa. Mas ele estava tão cego que se achava certo a ir agir, né? Contra todas as ameaças da fé judaica, inclusive o novo caminho, né? O cristianismo, matando cristãos, fazendo cristãos negarem Jesus, né? Sob tortura. E a gente pensa quantas coisas são feitas hoje em dia em nome de Deus, mas prejudicam mais do que ajudam a causa de Cristo, com o zelo que é cego, né? Vamos lá, a gente precisa ter mais atividade religiosa, fazer mais coisas, sem pensar. Em quarto lugar, as credenciais deles, a moralidade. Ele fala quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Para ele atingiu um padrão humano impossível de alcançar, né? Mas ele conseguiu. O padrão humano de justiça. Qualquer judeu queria ganhar, né, essa posição e chegar nessa posição, agradar a Deus com base da lei. Eles tinham, né, 613 leis que, se você seguir a risca, né, aí sim você vai entrar no céu, você vai agradar a Deus. E Paulo podia falar, irrepreensível, né? Ele, no seu haver, conseguiu tudo. Na interpretação deles, que Jesus inclusive veio para corrigir, né, no Sermão do Monte, através da sua vida, de tudo que ele falou, mas Paulo achou erro nenhum na vida dele. Irrepreensível. Pode tentar achar alguma coisa, não vai achar. Estou acima de repreensão. Isso mostra como a gente pode enganar a si mesmo. Achar que só ser um pouco mais piedoso, só ler mais a Bíblia, orar, né, jejuar, é melhor do que o fulano, né? Pelo menos eu sou melhor do que essa pessoa. Isso já me dá um up na minha justiça, né? E Paulo fala, não é nada disso. Eu podia confiar nessas coisas hoje, ele fala. Foi o meu passado, mas nesse momento também podia, mas eu escolhi não confiar nas coisas que se referem à carne. E a gente ainda poderia incluir outras coisas, né? O histórico dele, mas também a educação que ele tinha com esse Rabi Gamaliel, top da época, os talentos, as realizações que ele tinha, a devoção a Deus, né? O zelo, a dedicação, a eloquência, né? O poder para persuadir as outras pessoas, a cidadania romana, que muitas vezes ajudou. Ele falou, eu escolhi não confiar nessas coisas, mas apenas em Jesus. E se Deus quisesse, então, me usar, que ele fizesse isso, da forma que Ele quisesse, que Ele desejasse, usando algum desses fatores ou não, mas eu não vou confiar nisso. São as minhas credenciais no judaísmo, são, mas eu não vou colocar confiança nenhuma nessas coisas. E aí ele fala bem forte no versículo 7, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. O que ele considerava o máximo, né? Todos os judeus aplaudindo, todo mundo querendo ser, eu quero ser como Paulo, né? Confiar nessas credenciais que representavam quem ele era de verdade, né? Naquela época. Ele chegou à conclusão, tudo isso é perda, tudo isso não importa, tudo isso não tem valor nenhum. Aliás, tudo isso pode até me prejudicar, né? Pode até atrapalhar, porque além de não me dar nenhuma vantagem diante de Deus, eu posso achar que eu sou melhor por causa disso. Eu posso achar que Deus agora vai me usar por causa disso. Eu posso achar que agora cheguei num patamar que Deus só estava esperando por mim, para finalmente começar a fazer a obra dele, tudo que ele sempre quis fazer. E os cristãos também, nós cristãos podemos pensar assim. Alguma coisa na nossa vida agora nos tornou apto, né? Agora nos tornou elegível, né? Agora nos tornou mais útil diante de Deus. Agora sim a gente vai cumprir o propósito eterno que Deus tem para nós, porque atingimos
finalmente esse patamar. E ele confiou nas credenciais erradas. E quanto mais alto, maior a queda, né? Ele estava no auge, ele estava onde mais ninguém chegou, o super-homem do judaísmo. E aí ele caiu. Quando ele chegou nessa conclusão? E aí muitos podem diferir, né? Ter interpretações diferentes. Muitos diriam foi na rua Damasco. Foi quando ele de fato caiu. Foi quando ele caiu em si. Foi quando Jesus apareceu a ele, né, nessa luz, e ele ficou cego, e ele ficou repensando as coisas. Conversão radical com certeza foi. Mas o que mudou de imediato só foi a atividade religiosa, né? Aquilo que ele estava fazendo. Ele parou de imediato a perseguir os cristãos. Legal. Mas as outras coisas, a sua descendência, a sua moralidade, né? A sua vida religiosa. Isso foi aos poucos, eu creio. Isso ainda demorou um tempo, né? Com certeza, mesmo pregando Jesus, naqueles primeiros anos, ele ainda tinha confiança na sua carne. Confiança de que, de certa forma, ele era a pessoa certa, né, para aquele trabalho. Ele tinha tudo para dar certo. Ele era hebreu dos hebreus, né? Ele poderia alcançar esse povo. A única diferença é que ele era nascido de novo, o Espírito operando nele, corrigindo ele aos poucos, mas ele ainda confiava na carne. O ponto de mudança que eu creio que realmente virou a chave, a gente pode ler em 2 Coríntios 11, versículos 30 a 33. E conta de uma história quando ele estava em Damasco. 2 Coríntios 11, 30 a 33 diz... E ele abre o coração, sendo bem sincero, ele fala, se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha, fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Essas poucas palavras nos mostram uma realidade muito grande por trás, né? De tudo em que ele poderia se gloriar. Falar, olha as minhas realizações, olha as minhas conquistas, né? Olha as minhas experiências. Essa foi a mais importante, essa foi a mais marcante. Quando a galera anônima ali me abaixou numa cesta, né? Eu estava fugindo. Será que foi logo depois que ele foi convertido? Quando a gente junta as peças, não foi, né? Depois que ele foi convertido a Damasco, entrou em Damasco, mas ele escolheu se retirar por 3 anos para a Arábia. Ficou 3 anos lá no deserto e teve um encontro com Jesus. Toda a sua teologia foi revertida, né? Foi repassada, foi repensada, foi corrigida. Ele com certeza reviu todas as passagens no Antigo Testamento que ele sabia de cor, né? Mas ele tinha um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, que o encontrou na rua a Damasco. Ele de fato conheceu o seu Salvador. Depois de 3 anos ele voltou e aí sim pregou Jesus nas sinagogas. Ele agora tinha um conhecimento correto, certo, conhecendo Jesus, mas com certeza ainda com um pouco de confiança na sua própria carne. Pensando que, pelo histórico certo, ele poderia ser a pessoa certa para alcançar os seus compatriotas, né? O seu povo que ele amava. Alcançar, de repente, a nação inteira para Jesus, né? Seria agora mesmo, a nação poderia ser salva, né? E aí Jesus já poderia voltar, e quem sabe. Mas ele encontrou logo ali resistência, ódio. Ao invés de ouvidos abertos, corações abertos, né? Agora o negócio vai começar a andar. Eu já gastei 3 anos da minha vida, né? Sendo, de certa forma, preparado para esse caminho. Todo o resto também já me ajuda, agora é a hora. Mas não foi assim. Eles queriam matá-lo, né? Tinha uma conspiração contra ele. E ele não saiu ali glorioso, né?
os irmãos aplaudindo, ele saiu como um criminoso à noite, fugindo, né, sendo abaixado numa cesta. Como será que ele se sentiu? Fugindo pelo buraco da muralha, ninguém vendo. Com certeza ele se sentiu como um derrotado, né? Fim de linha. Acabaram os meus sonhos. Aquilo que eu achava que iria acontecer, não está acontecendo. Aquilo que ele achava que Deus ia fazer através dele, baseado em quem ele era, em que Deus fez ele, né? Naquele momento não era o momento. E aí quando a gente junta as outras peças, a gente entende que ele foi então para Jerusalém. Mas os discípulos lá não queriam saber dele. Achavam que é Paulo, né? O cara que nos perseguia há pouco tempo atrás. Só Barnabé, o consolador, chegou lá, ajudou ele. Ele ficou um pouco. Quando os judeus em Jerusalém também queriam matá-lo, Paulo falou, e agora? Eu estou na capital, eu estou tendo uma oportunidade da minha vida. Ainda não é agora, Senhor, né? Com todo o histórico que eu tenho. O Senhor me conhece, né? E, de certa forma, Deus ainda falou, não, você ainda confia demais em quem você é, aquilo que você acha que pode apresentar. Sai daí. Ele foi e voltou para a sua cidade natal de Tarso. A gente não sabe exatamente quantos anos ele ficou, mas juntando as peças, mais ou menos 5 a 7 anos. Na obscuridão, né? A gente não ouve nada dele. O que ele fez? Trabalhou, né? Era fabricante de tendas, foi fiel ali, seguindo o Senhor, conhecendo mais o Senhor e aprendendo aos poucos a considerar perda o que ele achava que era lucro, o que ele achava que ia colocar ele para frente. Ele falou, não é o meu histórico, não é o meu zelo, não é o meu treinamento, não é a minha educação, não é a minha devoção que pode acrescentar alguma coisa ao propósito que Deus tem para mim. E quando ele chegou nessa conclusão de verdade, é perda, Deus deu um toque para Barnabé. Chega lá a Paulo em Tarso e chama ele para ir contigo para Antioquia. E aí ele foi. E ele ainda continuou humildemente, né, ensinando por um ano em Antioquia. E em seguida Deus chamou ele para as viagens missionárias. E começaram a mudar radicalmente o mundo daquela época e até hoje em dia. Quando ele entendeu o que eu achava que era lucro é perda. Quando ele entendeu que o ministério que realmente dá certo é Cristo em mim, a esperança da glória. Sem confiança nenhuma na carne. Aí mudou o mundo inteiro. É um alerta para nós também. Queremos ter alegria no Senhor. Então precisamos confiar somente em Jesus. Que Jesus é tudo que nós precisamos. Não vamos confiar em nada que nós temos. Se Deus quiser usar, que Ele use, né? O seu dom, o seu talento, a sua história. Mas Ele não precisa de nada disso. Você não precisa de nada disso em que você chegou até hoje para Deus cumprir o propósito com a sua vida. É o que Ele vai fazer, né? É com que Ele se comprometeu na cruz. Essa é a base da nossa vida. Na cruz foi conquistada a nossa salvação. Na cruz foi conquistada também a nossa vida completa, né? E o término que Ele vai ter com a nossa vida também. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Deus, obrigado pelas palavras de encorajamento, Senhor, a partir da vida de Paulo, que nós vemos que tinha alguém que muito mais do que nós poderia confiar nas suas credenciais, Senhor, na sua carne, Senhor, nas coisas que ele poderia apresentar. Nós não chegamos nem nesse patamar, Senhor, mas em nossa carne, Senhor, nossa confusão, Senhor, a gente também pode chegar na conclusão de que alguma coisa boa a gente pode apresentar, alguma coisa útil, Senhor, que é tão necessário no Teu reino. Mas, Senhor, jamais somos e seremos a última bolacha do pacote, Senhor, jamais
seremos tão importantes e, Senhor, não é isso que o Senhor precisa. Nós te agradecemos que o Senhor não quer nada que nós podemos apresentar, mas o Senhor quer apenas um coração rendido, entregue a Ti, um coração que confia totalmente no Senhor, acima de todas as outras coisas. Um coração que é circuncidado de fato, Senhor, em que a carne é cortada, Senhor, a carne é morta, Senhor. Se há algum esforço, é isso que nós queremos ter, morrer para nós mesmos e viver para Ti. Nos encha, Senhor, com o Teu Espírito Santo, com a Tua capacitação, que a gente, Senhor, possa de fato ser aqueles que vivem intensamente, mas Cristo através de nós. Senhor, nos ajude a não achar que nós somos ou temos a solução. Tu és a solução, inclusive para todas as circunstâncias e situações que tentam roubar a nossa alegria nesse momento. Pedimos, Senhor, que a Tua esperança encha nosso coração e que Tu nos mostres, Senhor, as soluções que nós necessitamos nesse momento. A partir de Ti, Senhor, a partir da pessoa de Jesus Cristo, que foi morto na cruz, que foi pregado na cruz por amor a nós, por causa dos nossos pecados, mas venceu a morte, ressuscitou e está vivo para todo sempre, para nós socorrer, para nós consolar, para nós levantar e para nós, na Tua graça, Senhor, usar para a Tua glória. Por isso nós queremos Te glorificar e Te dar toda a honra e glória por tudo de bom que, Senhor, pela Tua graça já aconteceu através da nossa vida. E o que mais for acontecer através de nós, receba toda a glória, Senhor. Receba a honra, o aplauso, Senhor, e que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu reino cresça, Senhor, e que nós possamos ver mais pessoas, Senhor, convertidas a partir dessas credenciais, Senhor, se a gente pode chamar assim. Corações entregues a Ti, uma confiança no Senhor apenas, em nome de Jesus. Amém.